Bom, boa tarde a todos, bem-vindos à mesa redonda intitulada Março Amarelo, Conscientização e Prevenção das Doenças Renais em Cães e Gatos. Esse evento está sendo organizado pelo curso de graduação em Medicina Veterinária, pelo Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária e também pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da Universidade de Franca. Em nome da comissão organizadora, eu, professora Fernanda Guzuen, gostaria de agradecer a participação de todos os convidados, assim como das integrantes da mesa, dentre elas a Vitória Ferreira Nogueira de Paula, a qual é graduada em Medicina Veterinária pela Universidade de Franca, nossa egressa, também possui aprimoramento em Clínica Médica de Pequenos Animais no Hospital Veterinário da Universidade de Franca. Ela é pós-graduada em Clínica Médica de Felinos pela Equalis. Ela é certificada Cat Friendly Veterinarian pela Associação Americana de Médicos Felinos e também é membro da Academia Brasileira Felina. E, atualmente, a Vitória é preceptora na área de Clínica Médica de Pequenos Animais no Hospital Veterinário da Universidade de Franca. Também gostaria de agradecer a Laila. E desculpa, eu falei Vitória e não falei o nome completo dela, Vitória Ferreira Nogueira de Paula Fontes. E também não poderia deixar de agradecer a Laila Dainise Pinotelli, que é graduada em Biomedicina pelo Centro Universitário Barão de Mauá, também é graduada em Medicina Veterinária pelo Centro Regional Universitário do Espírito Santo do Pinhal, Unipinhal. Ela tem pós-graduação em Nefrologia e Urologia de Pequenos Animais pela Anclivepa e atualmente ela é mestranda no programa de pós-graduação em Ciência Animal da Universidade de Franca. Então, muito obrigada, meninas, aí pelo aceite do convite de participar da nossa mesa redonda. Então, dando início, eu gostaria de enfatizar que março aí é definido como o mês das doenças renais em animais. E, nesse sentido, eu gostaria de perguntar, pode ser aí para a Laila, qual que é a importância do Março Amarelo? Boa tarde, pessoal. Bom, vamos lá. A importância do Março Amarelo, na verdade, a gente tem essa data desde 2006, ela foi utilizada, a gente tem essa data vinda da medicina humana. Dia 12 de março, na verdade, foi preconizado como Dia Mundial do Rim, e desde então acabou se utilizando o mês inteiro, como o Março Amarelo, como uma forma de conscientização e divulgação, visto que é uma doença silenciosa, e a gente tem sinais e sintomas que eles se confundem, às vezes, com outras doenças, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. A medicina humana, porque a gente traz muita coisa da medicina humana, Então, veio com essa finalidade da gente debater, trazer isso para a realidade. Eu vejo que hoje em dia a gente tem tutores muito mais conscientes e que trazem, e que buscam a especialidade para a condução do caso. Então, veio com essa finalidade mesmo, porque a gente não tem nada específico, por exemplo, fenótipo. A gente tem algumas raças predispostas, por exemplo, cães Shar-Pei, York, Shih Tzu, Yas, algumas raças são um pouco mais predispostas. O Maine Coon, nos felinos a gente tem, mas a gente não tem nada específico, como estilo de vida, que leve a essa predisposição. E os sintomas e sinais inespecíficos, que às vezes se confundem com outras doenças. E a gente, na verdade, às vezes tem que investigar se esse paciente não tem comorbidades. Leishmaniose, não sei, Franca, como que é, mas eu acho que hoje em dia ela é muito mais subdiagnosticada do que não diagnosticada. Ehrlichia, que são as doenças imunomediadas que podem contribuir, às vezes, com uma lesão renal aguda e isso evoluir. Piometra, sepse, e aí a gente tem as outras variantes. A gente tem fatores, às vezes, como intoxicação, contato dos felinos com lírio, que pode levar a lesão renal aguda. Se a gente não conduzir de uma forma adequada, encaminhar para um quadro crônico de cronicidade da doença. A gente tem, às vezes, quando eles são expostos a alguns anti-inflamatórios de uma forma aí de dose, às vezes não tão específica, isso pode contribuir a algumas outras medicações, gentamicina, às vezes. Essa semana a gente teve um paciente no hospital, foi trazido pelo tutor, enfim, o tutor é médico veterinário, e ele fez gentamicina, sabendo já do quadro, enfim, das condições que poderiam evoluir. Então, era um paciente provavelmente doente renal crônico, às vezes estágio 1, 2,
só que a gente pegou ele agudizado na doença. Então, a gente também tem essas exposições, né, a essas condições. Então, o Março Amarelo, ele veio com essa finalidade, a gente trouxe, emprestou, né, os colegas aí que vieram de fora com essa ideia, e até hoje a gente utiliza ele como um mês, na verdade, para conscientização e divulgação da doença, para que as pessoas tornem cada vez mais conscientes. Excelente, Laila, obrigada aí pelas suas considerações. Bom, eu acho que dentre, né, as doenças renais aí, tanto em cães quanto em gatos, a gente destaca-se, né, se vocês me corrijam se caso eu estiver errada, a doença renal crônica, né? E nesse sentido, eu gostaria de perguntar para vocês a incidência dessa doença renal crônica em cães e em gatos, né? E se há alguma diferença, né? Então, a incidência nas duas espécies, se há alguma diferença entre os cães e os gatos. Fiquem à vontade, Vitória, se você quiser discorrer sobre. Boa tarde a todos. Tá todo mundo me ouvindo bem? Normal? Gente, tá todo mundo me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Ah, então tá. É que um lado do meu fone que não tá funcionando. Tá. Bom, boa tarde a todos, então. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pelo convite e a oportunidade de participar novamente dessa mesa redonda do Março Amarelo, que é um mês, e é uma mesa tão importante, né, na prevenção, na conscientização das doenças renais em cães e gatos. Bom, falando então um pouco sobre a incidência, né? A doença renal crônica, ela é uma doença relativamente comum dentro da rotina da clínica médica, né, de cães e gatos. Principalmente em animais idosos, né, de meia idade a idosos. Os idosos aí acabam sendo os mais acometidos, né? E falando um pouco da diferença da incidência entre cães e gatos. Uma das diferenças, né, implica na quantidade de néfrons, né, que existe no cão e no gato. Então, estima-se que o gato tem cerca de 250 mil néfrons e o cão cerca de 450. Existem literaturas felinas, né, sobre os gatos, que até falam que tem menos néfrons, cerca de 190 mil. Então, a literatura até oscila um pouco nessa quantidade, né, de 190, 250 mil, tá? Mas fica em torno dessa faixa. Então, existe uma diferença significativa da quantidade de néfrons entre essas duas espécies. Tá? Então, um dos fatores de que a doença acaba sendo mais prevalente na espécie felina do que na canina é justamente a quantidade de néfrons, né? E os humanos, por exemplo, têm cerca de 1 milhão, né? Tem mais de 1 milhão de néfrons. Então, é uma diferença bem grande, né? Se a gente for comparar a quantidade desses néfrons, né, em humanos, em cães e em gatos. Então, existe uma proporção, né? Para cada um cão doente renal, existem 7 gatos DRCs. Então, é muita coisa, né? E outra particularidade, né? Outra diferença, então, assim, que é muito marcante da doença renal crônica entre cães e gatos, é que a doença renal crônica no gato, ela tem a característica de se manter no mesmo estágio durante muitos anos. Então, é uma doença, igual a Laila comentou, é uma doença muito silenciosa, né, e muito crônica, que às vezes os sinais clínicos são muito brandos e muitas vezes são passados despercebidos pelos tutores. E o gato tem essa característica de se manter muito tempo, anos, no mesmo estágio da doença, né? E repentinamente ele acabar evoluindo para os estágios mais avançados e até terminais, tá? E o cão acaba evoluindo de uma forma muito mais rápida, né? Então a gente vê que gato, por exemplo, a gente atende muito gato obstruído, né? Ou mesmo com a própria doença renal crônica, que tem uma azotenia, por exemplo, um aumento de creatinina absurdo, maior que 15, por exemplo. A gente já pegou um gato com creatinina de 23 e que estavam lá, sabe? Obviamente, prostrado e tal, mas cão já tá com a creatinina 5 e já tá meio assim, né? Então, existe realmente algumas diferenças, algumas particularidades entre
uma espécie e outra, né? Mas realmente existe uma maior prevalência na espécie felina do que canina. Sim, Vitória. E eu acho que eu vou aproveitar, né, que você está comentando sobre a doença renal crônica e vou explicar um pouquinho sobre os principais sinais clínicos dessa doença. Uhum, perfeito. Bom, a doença renal crônica, ela pode se manifestar de diversas formas, né? E todas elas são totalmente específicas e são comuns de várias outras doenças. Inclusive, ela pode ser muito silenciosa, igual eu tinha falado anteriormente, e a Laila também comentou, que ela pode passar, né, despercebida e ser realmente muito silenciosa. Então, a característica da doença renal crônica, principalmente na espécie felina, é justamente essa, né? Que acaba sendo os mais acometidos, né? De ser uma doença muito silenciosa, os sinais clínicos serem muito inespecíficos e comuns de outras doenças. E se a gente for pensar em um animal idoso, que também são os mais acometidos, a gente precisa investigar as comorbidades. Então, os sinais clínicos podem se confundir, tá? Mas, de uma forma geral, os sinais clínicos eles vão ser decorrentes da uremia, né? E os animais acometidos, eles podem apresentar anorexia, hiporexia, perda de peso. A perda de peso pode ser um dos primeiros sinais clínicos, tá? O vômito crônico, né, principalmente no gato, e né, também no cão pode acontecer, né, mas é mais comum na espécie felina. A prostração, a apatia, tá? As úlceras orais, tá? Que é a estomatite urêmica, né? Que é mais comum no cão do que no gato, tá? Desidratação pode acontecer também, poliúria e polidipsia, tá? E aí as alterações secundárias, né? Hipertensão arterial, né? Mas acabam sendo esses os principais sinais clínicos. Então, muito inespecíficos, né? São comuns aí de outras doenças, inclusive das próprias comorbidades que esse paciente pode ter. Obrigada, Vitória. E, meninas, assim, conforme eu estou fazendo as perguntas, né, às vezes eu falo, Laila, Vitória, mas fique à vontade, se alguma quiser complementar, fala da outra, né? A gente está aqui justamente para poder discorrer aí da melhor forma possível sobre as doenças renais, então fiquem à vontade, tá certo? Bom, vocês falaram então, né, da incidência de doença renal crônica, a importância, né, inicialmente aí do março amarelo, a gente, na sequência, falou sobre a incidência da doença renal, tanto em cães quanto em gatos, né, a diferença entre essas espécies. Aí a Vitória acabou de falar para a gente sobre a sintomatologia, né, dessa doença, e visto as suas explicações, Vitória, que os sinais podem ser confundidos, né, com afecções, com outras doenças, eu acho que eu vou dar gancho, né, e perguntar sobre diagnóstico, né? Então, já que esses sinais são tão parecidos, tão comuns, podem ser confundidos, e isso é muito importante, discorre para a gente, pode ser a Laila aí, como que assim, seria o diagnóstico da doença renal crônica nos cães, nos gatos, né? E aí, quais são os principais exames complementares que vocês solicitariam para confirmar, para confirmar o diagnóstico, né, de doença renal crônica? Os exames complementares que a gente solicita, dá para a gente se basear, obviamente, no consenso. A gente tem o consenso da medicina veterinária, que é IRIS ou AIRES, enfim, né, como quiserem pronunciar. Na medicina humana, a gente tem o CADIG, o CADOG, também fica a critério. Nós somos divididos, estadiados na medicina veterinária em 4 estádios, e é estádios mesmo, né, não é estágios, e na medicina humana em 5. Então, assim, se a gente for pensar para estadiar esse paciente, para a gente chegar no diagnóstico, para prever prognóstico junto com o tutor, os exames básicos seria a urinálise, o PC, para a gente entender proteinúria. Lembrando que a gente tem que interpretar essa urinálise, a sedimentoscopia, né? O sedimento urinário ele tem que estar inativo,
porque a gente age com ver que células, bactérias são formadas por proteína, consequentemente, se elas estiverem ativas no sedimento, a gente vai ter uma proteinúria maior, então, pelo menos 3 mensurações com sedimento inativo, para a gente confirmar essa proteinúria, ultrassom abdominal, hemograma, eletrólitos, né, cálcio, sódio, potássio, que a gente precisa prever relação entre esses eletrólitos, distúrbio hidroeletrolítico, né, o rim ele é responsável também por esse equilíbrio, pressão arterial, extremamente importante, o consenso foi atualizado agora em 2023, né, a gente não teve mudança dos valores de creatinina, mas a gente teve alterações em considerações sobre proteinúria, eu não vou entrar tanto no consenso, mas quem quiser fica à vontade, tem lá na IRIS, enfim, é só discorrer. Então, a gente teve alterações sobre proteinúria, sobre pressão, sobre, na verdade, terapêutica e tratamento dessas comorbidades aí que podem estar juntos, né, na doença renal crônica e caminhar e fazerem a doença ser mais progressiva, mais rápido. Porque a gente tem um paciente, eu costumo sempre falar para os tutores, paciente nefropata, oncológico, cardiopata, são doenças progressivas. Então, a gente, na verdade, vai tentar retardar essa progressão, né? Essa evolução, que vai evoluir em um mês, evoluir em um ano. Alguns pacientes, além desses básicos, eu particularmente costumo ver colesterol, triglicérides, albumina, relação albumina-globulina, eletro, eco, mas tanto exame porque a gente já faz a associação e já faz o desenho desse paciente. Se ele às vezes tem uma doença imunomediada, a gente precisa entender se ele está em síndrome nefrótica secundária, né? E o que a gente vai fazer de intervenção para tentar coibir essa evolução. Então, a gente precisa entender relação à albumina-globulina. Paciente que tem relíquia, normalmente tende a desenvolver, é uma doença imunomediada, então ele tende a desenvolver a lesão renal aguda, perdão. Esse paciente, normalmente, eu já peço reticulócitos, aglutinação em salina. Será que esse paciente não está tendo uma anemia hemolítica imunomediada? Eu vou ter que imunossuprimir, eu vou ter um outro problema, né? Então, assim, eu já faço essa relação, eu já faço esse desenho, porque a partir dali, a gente já consegue desenhar para o tutor. Ah, mas por que você faz um ecocardiograma? Eu preciso entender que estágio esse paciente está. EA, B1, B2, EC, ED, onde ele está, se a gente vai ter que fazer o tratamento terapêutico. Paciente cardiopata tende, né, a ter uma resposta a uma nefropatia, a síndrome cardiorrenal, não é muito esclarecido quem atribui a quem, né, mas eles andam juntos. Pacientes endocrinopatas, em relação sódio-potássio, então a gente precisa prever. Eu falo que é trabalhar, eu queria que eles fossem só um rim, mas eles não são só um rim, é toda uma fisiologia. Então, por isso que a gente desenha, são alguns dos exames, né, os principais seriam listados no início. Às vezes, aquela outra observação. Às vezes, o ultrassom vem com aumento da ecogenicidade. Ah, é habitual, ou é do paciente idoso, e aquilo passa desapercebido. Às vezes, o aumento da ecogenicidade de uma cortical já é aquele sinal vermelho para a gente. Espera aí, eu tenho que entender onde ele está. Será que ele já é um doente renal crônico estágio 1 e eu preciso acompanhá-lo? Seria bem interessante. Então, não existe o rim do paciente idoso, do paciente gordinho, existe o rim do nosso paciente naquele momento, individualizado. E ele precisa e deve ter, né, a atenção devida. Então, isso às vezes já é um sinal para a gente, não precisa chegar até perda da relação córtico-medular, para a gente prever aí, prognosticar e estadiar esse paciente, tá? Acho que essas seriam as minhas considerações. Beleza, Laila. Então, assim, pelas suas explanações, a gente não pode se basear somente no exame complementar, né? A gente tem que ter todo o histórico do paciente, né, de uma forma extremamente detalhada, seja ele cão, seja ele gato, e não dá para se basear somente em um exame, né? O pessoal tem o erro aí de achar que só aumento de ureia e creatinina que, né? Então, às vezes eu recebo a azotemia, o aumento da ureia e creatinina, meu Deus, ele precisa fazer hemodiálise. Calma, a gente precisa sentar, eu preciso entender o histórico. Eu falo que eu sou muito chata, mas eu preciso entender de onde isso vem, porque um exame, ele é um exame, né? É um valor solto, e às vezes ele vem com essa creatinina aumentada, e para ajudar,
ele vem com uma fluidoterapia. E aí uma hiperfiltração, e aí uma creatinina que é 4, ela vai para 8 em 48 horas. E o doutor fica extremamente insatisfeito. A doença está progredindo, mas a gente precisa entender se não tem causa de base que esteja contribuindo para tudo isso, tá? É isso que eu ia comentar agora, né? Esses exames aí que você listou, eles vão ser imprescindíveis tanto para poder fazer o diagnóstico da doença renal, assim mesmo como para ver algo como vocês duas aí bem enfatizaram, né? Causas de base e doenças concomitantes, né? Porque não adianta a gente tratar só uma e esquecer as outras, né? E às vezes, enquanto a gente não tratar a causa de base, infelizmente a gente não tem aí melhora nesse quadro renal, vamos dizer assim, né? É igual a piometra, a sepse, né? Um paciente em piometra, a gente sabe que a lesão renal aguda vai estar ali. Então, eu vou tratar a lesão renal aguda para tratar a piometra? Não, a piometra é diagnóstico à mesa, né? É o nosso tratamento. E aí a gente, obviamente, vai contribuir com esse rim para que ele trabalhe melhor. Sepse é a mesma coisa. A gente tem aí N comorbidades que podem contribuir. A não ser, não, estadiamos, não temos nada, e esse paciente é intrínseco renal, ok. E aí a gente vai contribuir com ele. E assim, muitas, como vocês citaram, né, por exemplo, né, a doença periodontal, falar um pouquinho da odonto, né, dentre os sinais clínicos pode ocorrer úlceras orais, né, em decorrência aí do contato direto da mucosa oral com o odontóide, com o cálculo dentário. E é o mesmo sinal de um paciente com problema renal que pode também apresentar, né? E às vezes ele está com as duas afecções, né? Então, é importantíssimo aí saber como posso dizer, como lidar com esse leque de sintomatologias semelhantes e com afecções aí concomitantes, né? Mas excelente. Bom, já que a Laila comentou com a gente aí sobre os exames complementares, eu acho que eu vou pedir para a Vitória falar um pouquinho para nós sobre o estadiamento da doença renal crônica, aí tanto na espécie canina quanto na felina. Uhum. Bom, o estadiamento da doença renal crônica é feito pela INRS, né, que é a Sociedade Internacional de Interesse Renal. Idealmente, ela deve ser feita com o paciente hidratado, né, o paciente estável. E atualmente, segundo a última atualização que teve na IRIS, né, de 2023, o animal ele é estadiado de acordo com o valor de creatinina e sDNA, e em estágios de 1 a 4, e subestadiado de acordo com o valor, com a proteína e com a proteinúria e a pressão arterial, tá? Bom, sobre a questão do sDNA, né, queria até que depois a Laila complementasse, né, mas ainda é uma questão bastante polêmica, né? Eu já assisti bastante palestras associadas a esse tema, de polêmicas envolvendo o uso do sDNA, né? Mas está lá, né, no guideline, né, o estadiamento da IDS para ser utilizado, né, mas de forma idealmente associada também com a creatinina, mas que já tem, né, estudos mostrando que existem animais com aumentos de valores de sDNA sem alterações renais, né, sem alteração de taxa de filtração glomerular. E um exemplo disso seria o linfoma, né? Eu vi um estudo relacionando isso daí, né? Depois, se a Laila puder comentar algo nesse sentido, né? Acho que seria importante. E existem algumas raças também, algumas características de raça que podem apresentar aumentos dos valores de sDNA, mas que são normais para aquele indivíduo, né? Para aquela raça em específico. Então, uma raça de cão, né, um exemplo é o Greyhound, e uma raça de gato é o Sagrado da Birmânia. Então, são raças de animais, né, de cães e gatos, que podem ter um valor acima, né, um valor de referência de até 20%, e não terem alterações renais envolvidas, né, isso ser uma característica mesmo da raça, né. Então, assim, a IRIS, ela estadia de acordo com a creatinina e o sDNA, os valores no estágio 1, 2, 3 e 4,
e subestadia de acordo com a proteinúria e se o animal tem hipertensão arterial ou não, né? Mas é super importante associar a demais exames também, como os exames de imagem, né? Os exames como o ultrassom abdominal, até a biópsia renal, que onde eu trabalho, né, na Unifran, não é uma realidade, mas que também é um exame que dá para ser associado aí aos demais. Então, a gente tem que casar com tudo, né? Então, muitas vezes o que acontece? O estágio 1, né, da doença renal crônica é o animal que não tem aumento do valor de creatinina, mas que pode ter alterações já ultrassonográficas ali dos rins. Então, é um animal que a gente precisa, né, acender o alerta e continuar monitorando. Então, a densidade urinária é um valor muito... É um exame que a gente faz, né, que vem lá na urinase, que tem um valor muito grande, né, eu acho. E eu vejo que muitos veterinários, às vezes, não fazem, né, a urinálise, não pedem esse exame, e muitas vezes ela já começa a ter uma diminuição, muitas vezes antes do aumento da creatinina. E, por exemplo, se a gente for pegar a espécie felina, né, eu sempre puxo a sardinha para o meu lado, o gato ele tem a característica de ter uma urina bem concentrada, né? Então, é uma característica da espécie. Então, urinas que possuem uma diluição, né, uma diminuição da densidade urinária abaixo de 1,035, a gente já precisa ficar de orelha em pé, né? O porquê que esse animal tem uma diminuição da densidade urinária. Obviamente que existem comorbidades, existem doenças que podem diminuir a densidade urinária que não estejam correlacionadas a uma perda de função renal? Sim, né? Por isso que a gente tem que avaliar o animal de forma individual, né? Mas a avaliação, ela deve ser feita sempre, né? Em forma individual. Mas eu gostaria que a Laila fizesse algum comentário aí sobre o SDMA, mas eu já vi muita polêmica envolvendo o assunto. Assim, eu já vi muita palestra, muito comentário, falando muito mal do SDMA e de outras pessoas falando muito bem do SDMA, mas que ele ainda faz parte, né, do estadiamento da AIDS. Então, se ainda está lá, né, porque tem algum motivo ainda. Eu particularmente pouco utilizo, como Eu você, nunca usei. como Eu também você nunca mesma usei. comentou. Eu acho que ele mais confunde, até para explicar Sim. para esse tutor, né? Nossa, sim. E a Nunca gente, às usei. vezes, faz uso da parte financeira do tutor, que a gente já pede um Aham. compêndio do exame, né? Aham. Então, eu também, particularmente, não uso, racionalizo o dinheiro mesmo, Aham. porque a gente vai ter que fazer repetição desses exames, né? Sim. E, assim, professores da área, o Crivelente, né, que já foi Aham. da instituição, o Giovannini, que são as nossas referências na nefro, eles Uhum. também pouco utilizam. Então, porque Sim. ele ainda é muito contraditório. Totalmente. Então, eu particularmente, não trabalho com ele também. Sim, então tá bom. É isso. Então tá. E a biópsia renal, ela é uma realidade? Ela não é uma realidade para mim. Eu estou no hospital Uhum. escola também, Ah, sim. né? Uhum. Então, não é uma realidade, assim como a hemogasometria, que a gente fica, tenepro sem uma hemogasa, você andar sem Nossa, uma muleta, né? exatamente. Totalmente às cegas, né? Então, é às cegas. Então, sim, são coisas que não são minha realidade, apesar de ser instituição, de ser particular, mas não é a minha realidade atual também. Uhum. É. Aqui também a gente não tem a hemogasometria, né? Uhum, Precisa contratar o serviço de forma particular, mas é muito caro, né? E sim, aí os tutores acabam não tendo condição. E uhum, é literalmente às cegas, porque é, causa muito distúrbio, né? causa distúrbio, Então, e repor bicarbonato sem, não tem como. nossa, não tem É uma como. insanidade mental, porque a alcalose é muito pior É, do que a acidose. exatamente. Então, realmente, é às cegas. A gente vai até onde dá, né? Tenta É, contribuir, mas a gente sim, sabe que faz falta nesse momento aí, a hemogás. sim, sim, faz bastante falta mesmo. Faz. Bom, meninas,
Eu também, assim, gostaria de perguntar para vocês, né, se já especificaram isso mais clínico, os meios de diagnóstico, o estadiamento, e, se possível, eu gostaria que vocês explanassem um pouco sobre as opções terapêuticas, né, dessa afecção, e se tem cura, né, e se existe cura. Bom, pensando em tratamento, normalmente eu individualizo para os pacientes. Eu sou muito reticente e cuidadosa com a fluidoterapia. A fluidoterapia é prescrição, assim como antibiótico, anti-inflamatório, como tudo que a gente prescreve, assim como a gente prescreve, a gente proscreve da terapêutica do paciente. Então, o famoso, né, que os colegas, a maioria dos pacientes vem para mim lavando o rim, como a gente conhece, né, ninguém lava nada, eu falo que quem essa função é a máquina, eu não sou a máquina, então eu não abaixo ureia e creatinina, não lido com essa isotemia, não corrijo o distúrbio hidroeletrolítico, a gente, obviamente, reidrata, e aí quando eu vou reidratar, por exemplo, se o paciente está hospitalizado, a gente vai reidratar, aí a gente vai entrar em balanço hídrico, débito urinário, a gente precisa prever quanto sai, quanto entra. Um cardiopata, ele não precisa receber, às vezes está em edema, ele não vai precisar receber o mesmo volume que um nefropata que vai estar desidratado. Então, individualizo. Qual fluidoterapia vai ser utilizada? É ringer lactato? É solução fisiológica? O que eu preciso? O fisiológico, né? A gente sabe que não é fisiológico. Então, o que eu preciso desse meu paciente? Tratamento é suporte, então, de tudo o que a gente tem, né, de todos os sinais que a gente tem, controle de pressão, controle de náusea, eu preciso que esse paciente coma, mas ele não está comendo, a gente vai por fases, estimulante de apetite, tem sonda, a gente tem sonda nasal, a gente tem sonda esofágica, né, 1/4 da nossa imunidade, da dele, esse linfócito T e linfócito B está no intestino, linfócito T e B, está lá no intestino, então eu preciso que ele coma, ele já é um paciente inflamado pela própria doença, ele precisa comer, eu preciso garantir a imunidade. Então, é individualizar, a gente infelizmente não tem uma receita de bolo, né, para falar, a gente vai tratar desta forma, tanto que às vezes, por exemplo, até a Erlíquia, que todo mundo conhece tratamento, né, a gente tem que individualizar, porque um paciente tem uma anemia hemolítica imunomediada secundária, o outro não tem. Então, as doenças, elas são individualizadas, assim como as doenças crônicas. Então, o tratamento também é controle de pressão, controle de proteinúria. Esse paciente precisa ou não de fluidoterapia. Eu gosto muito que meus pacientes comam e bebam. Melhor forma da gente manter o paciente hidratado. E aí os tutores me perguntam, mas ele vai ficar sem soro? Sim, ele vai ficar sem soro, porque está se mantendo hidratado. A gente só vai voltar com essa fluidoterapia, com soro, quando ele estiver desidratado. Aí a gente vai prescrever quantas vezes, quanto tempo. Caso contrário, ele fica sem, né? Eu falo muito da fluidoterapia, porque sempre o doente renal crônico, ele se remete à fluidoterapia, né? Então, precisa comer. Eu amo que eles comam, que eles estejam tomando água, o tutor fica satisfeito, dá conforto, dá qualidade de vida, e o tratamento, ele se baseia em conforto e qualidade de vida. Pensando em tratamento, eu acho que uma dúvida que nós, né, enfim, os tutores também trazem essa dúvida com relação à hemodiálise e diálise peritoneal. Quando vai, quando não vai. A gente tem que lembrar que o paciente crônico, ele tem uma doença crônica. A gente vai agudizar o quadro a partir do momento que a gente submeter ele a uma terapia de substituição renal, que é hemodiálise ou a diálise peritoneal. Por quanto tempo? Não sei. Um paciente, ele pode agudizar em 24, 48 horas e piorar novamente esse quadro nesse período, e precisar de uma nova hemodiálise. Se ele vai, às vezes, para a máquina, a gente precisa lembrar que ele vai precisar, às vezes, passar por uma transfusão. Toda boa transfusão é aquela que a gente não realiza, né? A gente vai fornecer uma transfusão, ele vai receber um órgão gigantesco, é o sangue que vai passar. Então, assim, sempre pontuo para os tutores, é uma opção, a hemodiálise está lá. Eu gosto da hemodiálise nos quadros de intoxicação, eu acho que ela vai muito bem, a gente tem uma resposta muito satisfatória. Os felinos, né, intoxicados por lírio, então eu acho que a gente tem uma resposta muito satisfatória, mas no crônico eu pondero e a gente traz esse tutor para a realidade, porque é algo que a gente não tem. A gente, na medicina humana, dialisa porque a gente vai transplantar. Na medicina veterinária ainda não é uma realidade nossa. Então, a gente dialisa numa tentativa de dar qualidade de vida, não que a gente vai transplantar.
E quando eles vêm falando do soro, eu costumo fazer analogia. Se todo mundo que fosse humano e tivesse nefropatia, era só a gente ficar lá na sala de fluido do hospital, descer 1 litro de soro e estava tudo bem, a gente ia para casa, né? E não é assim que funciona. E sem contar, quando eles fazem essa fluidoterapia em excesso, o volume de líquido, né? O volume, enfim, de fluido que um felino pode receber e um cão pode receber não é o mesmo. Eu recebi um paciente felino quando eu trabalhava em Americana, e ele veio para mim porque a tutora comentou que ele veio porque ele tinha alteração neurológica além da nefropatia. E ele estava com distúrbio hidroeletrolítico pela eliminação do potássio, pela diurese excessiva, pelo excesso de fluido. E, coincidentemente, em 48 horas, ventroplexão, né, enfim, dificuldade deambulatória, em 48 horas, incremento de creatinina também. A tutora estava desesperada. Dosou os eletrólitos, balanço hídrico, fez reposição, e aí, depois de um tempinho, ele já estava bem, né? Então, assim, é interessante a gente pensar nesses diferenciais e direcionar o tratamento para o paciente. Não pensar só na doença, né? Sim, é o que vocês ressaltaram, né? Cada paciente é individual, as suas necessidades específicas, né? Então não tem como a gente engessar, né? Não é uma receita de bolo. E o mesmo paciente a cada dia está com um quadro distinto, às vezes requer novos exames complementares aí. Então, assim como toda doença, né? Não só a doença renal, né? Mas o pessoal acha, e às vezes atualmente hoje, em decorrência aí da facilidade de informações pela internet, às vezes o tutor já chega para nós médicos veterinários com o diagnóstico e com o que você tem que fazer, né? Então, extremamente engessado, tem que ser daquele jeito, e qualquer coisa, às vezes, que você fale a mais, mesmo estando completamente correta, talvez não seja aceito, né? Então, a gente tem aí dentre as várias funções nossa como médicos veterinários é tentar mudar, né, esse pensamento, é tentar mudar aí essa forma aí a visão como os tutores, né, enxergam aí o diagnóstico e o tratamento como um todo, né. Bom, gente, ainda assim, falando, né, em relação ao tratamento, eu acho que uma dúvida extremamente frequente dos tutores, sejam eles de cães ou de gatos, é se todo paciente com doença renal crônica precisa oferecer, né, aquela ração específica para nefropata, né, que é a conhecida aí como ração renal, né? E se tem como indicar a restrição de proteína para os felinos, né, considerando aí que os mesmos são estritamente carnívoros. Acho que se a Vitória quiser falar aí, a amante dos gatos, né? Mas... Não necessariamente todo paciente doente renal crônico precisa comer a ração renal. Eu vejo que é muito comum animais terem sido diagnosticados recentemente com a doença renal crônica e já está lá comendo a ração renal, né? Isso é muito comum e foi muito comum na minha rotina como residente, né? E até hoje eu vejo isso sendo extremamente comum. E eu vejo uma outra situação também, que às vezes o paciente não come a ração renal, porque ela é bem menos palatável, né? E a pessoa fica insistindo, 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 e o animal muitas vezes não quer comer, perde peso, sabe? E fica insistindo naquilo. Enfim, né? A dieta renal, ela é indicada para os animais, né? Que precisam, né? Além de uma real restrição de proteína, de restrição de fósforo, né? E também para o controle da proteína, né? De modo geral, ela é indicada a partir do estágio 3, mas todo indivíduo, todo paciente, ele deve ser avaliado de forma individual, tá? Então, eu também gosto de avaliar indivíduo por indivíduo e ver a real necessidade da indicação ou não da dieta renal. Então, a gente precisa lembrar que, como os animais idosos acabam sendo mais acometidos, na senilidade, isso acaba sendo um pouco mais para o gato, mas também para o cão, né?
Mas eu digo que é mais comum para o gato, porque o gato ele é mais seletivo para se alimentar do que o cão, né? Então, o gato ele é muito dependente do olfato, né? Para aquilo atrair ele, para ele querer se alimentar. Então, na senilidade, existem diversas alterações, como, por exemplo, diminuição do olfato, diminuição do paladar, que influenciam diretamente no apetite desse animal. Então, se a gente acaba oferecendo uma ração que às vezes não é tão palatável, né, que não tem um odor às vezes muito forte, o animal ele já está, né, nessa faixa etária, né, já tem idade avançada, já tem uma doença que predispõe à queda do apetite, né, muitas vezes esse animal não vai querer se alimentar dessa, dessa ração. E eu vejo que a troca, muitas vezes, é feita durante o período de crise, tá? E aí o gato ele tem um hábito muito comum de fazer aversão alimentar. Ele associa aquele período que ele estava passando mal, que ele estava internado, aquele cheiro, né? Aquela ração. E ele nunca mais come aquilo, tá? Já tive pacientes que desenvolveram aversão alimentar, tá? E nunca mais comeram aquela ração, tá? E não foi nem aversão alimentar, porque a ração foi trocada no período inadequado, foi porque o tutor ficou forçando via oral a alimentação desse paciente quando o paciente parou de comer, né? Então, é uma situação bastante complicada, né? E é sim possível fazer uma restrição proteica em gatos, por exemplo, só que ela deve ser feita no momento certo, tá? Porque se a gente faz no momento errado, a gente pode levar a caquexia precoce. E essa caquexia precoce, ela está diretamente relacionada ao mau prognóstico, tá? A perda de peso, né? Existe já a perda de massa muscular nesses animais senis, né? Que aí é a sarcopenia, que seria essa perda de massa muscular fisiológica, né? Entre aspas, o que é totalmente diferente do processo de caquexia, né? Que geralmente está associado ao processo patológico. Então, eu vejo muitos pacientes, né, comendo alimentação renal de forma assim totalmente contraindicada, né, digamos assim. Animais estágio 2, estágio 1, sem proteinúria, sem hiperfosfatemia, comendo ração renal. E são animais que muitas vezes perderam peso porque não tem um grande apetite, né, naquela ração. Às vezes preferiam a outra que comiam anteriormente. Existe uma ração, um tipo de ração, que existe uma certa diminuição da quantidade de proteínas, tem uma quantidade mais controlada de fósforo, que é as rações seniors, tá? Então, acaba sendo uma ração que eu utilizo bastante, principalmente nesses estágios iniciais, porque acaba sendo uma ração mais palatável, de maior aceitação pelos pacientes, e eu tenho ótimos resultados. Eu tenho pacientes, por exemplo, eu tive 2 pacientes, irmãos, né, 2 persas, um deles, inclusive, faleceu ano passado, mas a irmã dele está viva até hoje, uma persinha de 16 anos, que é doente renal crônica. Ela já está no estágio 3, chegando no estágio 4 já, e ela não come ração renal. Nunca comeu ração renal, porque ela nunca gostou da ração renal. Ela come ração sênior. E ela, desde quando eu comecei a atender ela vem ganhando peso, sabe? Lógico, de pouco em pouco, né? Mas, assim, não adianta ficar forçando, né? E eu vejo que animais não comem, as pessoas estão forçando, e não adianta, né? Se o animal não aceita, eu prefiro que ele coma, né? Do que realmente ficar insistindo numa ração que não é aceita pelo paciente, né? Que o paciente não quer comer aquilo. Então, vamos oferecer um outro tipo de alimentação mais palatável, mais atrativa, tá? E aí, tem os sachês, né? Que são muito bem-vindos, porque já tem uma quantidade maior de água. Então, eu realmente gosto de avaliar cada caso, tá? Mas, de uma forma geral, é indicado a partir do estágio 3, mas deve ser avaliado de forma individual. E eu gosto muito de utilizar a ração sênior, principalmente por uma restrição maior de fósforo, né? Quando comparado com os outros tipos de ração que tem. E, assim, eu tenho vários pacientes que comem esse tipo de ração
e assim, estão super bem, sabe? Ganharam peso, aceitam a alimentação e não aceitam a ração renal, porque não é palatável. E assim, testa marcas diferentes, mesmo a ração úmida, sabe? E tem a questão financeira também, porque essas rações veterinárias, né, rações de prescrição, elas acabam sendo bem mais onerosas, né? Então, não são todos os tutores que estão dispostos a arcar com os custos, porque não é só a ração, tem os exames, tem as medicações, muitas vezes internação, então é um custo muito grande envolvido. Então, realmente, não é só a ração que está envolvida, tá? Obrigada, Vitória. E já que vocês aí enfatizaram bastante, né, sinais clínicos, diagnóstico, tratamento, fala um pouquinho para a gente do acompanhamento desses animais acometidos depois do diagnóstico. Como que deve ser realizado, conduzido? O acompanhamento, na verdade, depende muito de cada paciente. Então, tem pacientes que eu vejo a cada 6 meses, paciente que eu vejo uma vez por ano, paciente que eu tenho um acompanhamento a cada 15 dias. Então, depende dos exames e depende do paciente. A gente não tem uma regra geral, né? Tem paciente que eu assisto com uma frequência muito maior. Tem paciente que não, tá tudo bem. O ano que vem a gente se vê para um check-up, né? Para o acompanhamento, enfim. Então, depende muito do paciente. E eu acho que uma coisa importante, o que a gente acabou não comentando, mas é no sentido do check-up. Então, esse check-up anual, avaliar o paciente, porque algum momento que a gente tem a alteração, a gente tem um tempo zero do nosso paciente. Como que ele estava em janeiro? Ele estava desse jeito, né? Então, todo ano esse tutor vem e todo em janeiro a gente faz esse check-up. Então, a gente consegue acompanhar as alterações. Eu tenho um Shih Tzu que faz isso atualmente, uma Shih Tzu, avalio ela todo ano, a gente já teve alteração, então agora a gente está fazendo algumas trocas. Tem alguns outros pacientes que estão começando, enfim, esses tutores são muito cuidadosos, porque hoje em dia a gente sabe que pet é filho, então eles trazem os filhos com uma frequência um pouco maior. Então, depende muito do paciente, da comorbidade e do que a gente tem desse paciente. Eu sei que o depende é muito vago, mas realmente na vida clínica, né, quando a gente está vivenciando, vai depender muito, gente. Não tem, olha, não, é de 6 em 6 meses. O paciente pode ser 6 em 6 meses, o outro pode ser a cada 3 meses, a cada 15 dias. Então, depende muito. Ok. E em decorrência de tudo que vocês comentaram, né, de todos esses comprometimentos aí, locais, sistêmicos, né, que as doenças renais podem ocasionar, tanto para os cães quanto para os gatos, vocês poderiam falar para a gente um pouquinho sobre os métodos para prevenção, né? Você já acabou falando aí um pouquinho, né, de check-up e tal, mas se há outros métodos para poder prevenir essas doenças renais e evitar todos esses acometimentos aí que foram citados por vocês? Eu acho que prevenir... Desculpa, gente. Tá, acabou de passar aqui. Mas eu acho que prevenir é o check-up, né? Uma forma de prevenção é a gente conhecer o nosso paciente, então, anualmente, enfim, conhecer as comorbidades, conhecer, às vezes, o histórico de vida desse paciente, por que ele já passou. Às vezes, o paciente teve uma erlíquia com 1 ano de idade, né? E será que agora a gente tem, depois de 5 ou 6 anos, será que por um teste rápido ele está com erlíquia ou a imunidade lá de trás? Então, conhecer o nosso paciente é muito importante, o histórico e esse acompanhamento, né? Esse acompanhamento aí anual, esses check-ups e essas avaliações. Eu acho que é a melhor forma da gente fazer essa prevenção e tentar, tanto que a gente tem o Marco Amarelo para isso, né? A prevenção é a divulgação, é a conscientização que a gente tem uma doença e ela é silenciosa. Ela é tão silenciosa que uma ecogenicidade de uma cortical um pouco mais aumentada no ultrassom num paciente com 1 ano já pode ser um indício, né, para a gente começar a acompanhar esse paciente. Ele já pode ser estágio 1, né, da doença, e a gente está lá esperando a creatina aumentar. Não, a gente não precisa nem esperar ela aumentar. O sinal, ele está lá, ele existe.
Às vezes uma densidade que começou baixa, como a própria Vitória comentou, já é um sinal. Por que que isso está acontecendo? Então, a gente tem que investigar e acompanhar. Porque senão, quando chega a surpresa e aí chega aquela comoção, né? Como que isso foi acontecer? Isso aconteceu a longo prazo, isso não acontece da noite para o dia, a não ser que a gente tenha algo que tenha alguma comorbidade que tenha contribuído, né, Erlich, enfim, igual a gente comentou, que tenha contribuído para algo aparecer de forma tão aguda assim, tá? Não tinha o ano passado, agora tem. Então, peraí, a gente tem que olhar o porquê que não tinha e agora tem. Será que não tem mais nada? Né? E aí fazer essa investigação. Bom, meninas, eu encerro as minhas dúvidas por aqui. Eu acho que a gente poderia abrir as dúvidas aí dos participantes, dos demais participantes, né? Eu tô vendo que tem várias perguntas aqui. E deixa eu verificar aqui. Bom, a Lavínia está perguntando, né? Qual resultado eu espero com o uso do medicamento Rena Advanced para gatos insuficientes renais crônicos? Quem responde essa? Eu ou a Laila? Se você Pode quer- responder, se tiver vontade, o complemento, fica à vontade. Tá. Ó, esse suplemento, ele é um suplemento bem caro, né? E eu, assim, só tive um tutor, na verdade, até hoje, que comprou. E ele é um suplemento, na verdade, que tem vitamina do complexo B, ele tem pré-bióticos, probióticos. Então, assim, eu não tenho muita experiência com ele, porque ele é muito caro, né? Então, eu acho, assim, que na verdade a gente tem que... que eu penso, né? O que eu acho. Que para gato a gente tem que tratar e dar a medicação para ele que realmente for suficiente, tá? Se a gente ficar suplementando e dar muita coisa para ele, o estresse vai predispor ele a desenvolver outras doenças, né? Então, assim, menos é mais para esse pet felino, tá? Então, eu acho que um suplemento, assim, às vezes a gente pode pensar em tratar de outra forma, né? Então, eu acho que, assim, eu não tenho experiência, né? Tive um tutor só que comprou muito caro, assim, muito caro mesmo, é uma medicação importada, né? E tem complexo vitamínico, vitamina B6, ácido fólico, se não me engano. Mas, assim, eu não tenho muita experiência, né, com essa medicação, mas é um suplemento, assim, então ele acaba não atuando, né, diretamente muito nas consequências, né, da doença renal crônica. Pode ajudar, né, em alguns fatores, mas eu prefiro medicar o gato quando é realmente necessário. Não fico prescrevendo medicação que não é necessária. Tem uma outra pergunta aqui, Mia. Em animais com doença renal, é possível o transplante de órgão? Então, a gente entra no transplante de órgãos, a gente entra numa condição ética, porque o PET, ele não escolhe eu vou doar, eu não vou doar, né? Então, isso ainda é algo muito debatido, a gente tem estudos fora do país, obviamente começaram, né? Ainda não chegaram até nós, mas a gente tem uma condição ética. Nós escolhemos, né? Ah, eu quero ser doadora, eu não quero, eu tenho um irmão, uma irmã e eu vou doar. O PET, ele não escolhe. Então, a gente entra em algo ético. É o tutor que escolhe, né? E será que era a vontade do pet? Então, incompatibilidade, compatibilidade, enfim, a gente também entra nesses outros quesitos. É um paciente que a gente vai ter que imunossuprimir, como que eles vão responder essa imunossupressão também, né? Os pacientes que fazem transplante geralmente fazem imunossupressão. Então, a gente entra ainda nesses quesitos ainda a serem pensados e linkados para a gente ter isso à disposição. Infelizmente, ainda não é uma nossa realidade, só as terapias de substituição renal, né? E aí isso depende de peso, enfim, mas ainda não é uma realidade na medicina veterinária. Ok, outra pergunta. O gato persa é mais propenso a doenças renais? A qual doença renal? Porque eu falo assim, todo gato é propenso a ter doença renal crônica, né? Porque, pelo amor de Deus. Mas o gato, ele é o gato persa, né? Falando especificamente da raça, existe uma doença, né, hereditária, que é a doença renal policística, né?
que é uma doença hereditária relacionada à mutação do gene, principalmente PKD1, né? Então, acomete principalmente o persa, né? Mas outras raças também são relatadas na literatura, tá? Mas todo gato, de forma geral, ele já é propenso a ter aí o pé na doença renal. Então, o pezinho, a patinha na doença renal, na doença renal crônica, né? Em caso de não aceitação da ração para pacientes renais, a troca por uma alimentação totalmente natural e balanceada ajudaria? Eu acho que contribui, até a Vitória, se ela quiser complementar, eu acho que ela contribui balanceado desde por uma nutróloga, e a gente tem isso direcionado para o paciente. Agora, a dieta que, às vezes, eu não gosto, particularmente eu não gosto de tudo que é geral, porque o que é geral, às vezes, a não ser as alopatias, né, as medicações que são testadas, e a gente tem aí uma quantidade interessante de pessoas para a medicação ser testada e ok. Por exemplo, agora, as alimentações que uma empresa formula para todo mundo, não necessariamente é interessante para aquele pet. Desde que isso seja individualizado e acompanhado por um profissional em conjunto, ou vários, né, as várias especialidades, aí eu fico muito satisfeita e fico muito tranquila. E as devidas suplementações também, né, porque uma dieta natural, ela não tem tudo que o pet precisa, então a gente precisa suplementar. Esse tutor tem que estar ciente disso. Então, pode, desde que a gente tenha esse desenho bonitinho. Caso contrário, eu acho que mais embaralha do que qualquer outra coisa. Eu concordo também, porque tá muito na moda essa questão de alimentação natural, né? E aí acaba que os animais acabam tendo deficiência aí de várias substâncias, porque não é feito de forma adequada, né? Com nutricionista, com nutrólogo veterinário. Então, várias substâncias precisam ser, às vezes, suplementadas, precisa uma dieta completamente balanceada e individualizada, né? Para aquele animal, com as comorbidades, com as doenças que ele possui, né? Então, assim, são vários fatores que são levados em consideração. Então, por isso que não é só sair prescrevendo, vamos dar carne crua, vamos botar o ovo lá, o ovo cru. Eu vejo muito isso acontecendo e pronto, arroz, né? E vamos, pronto, isso é alimentação natural. Então, muitas vezes a gente acaba mais prejudicando o animal do que ajudando. Nesse contexto aí de alimentação, né, tem uma pergunta assim: a ração de baixa qualidade é um fator que aumenta a predisposição da doença? Eu acho Eu? que é... Então, Não. pode responder, manda Não, bala, pode Vitória. responder. Não, Eu, pode fazer. eu acho que a ração de baixa qualidade, ela predispõe a várias coisas, né? Então, a gente tem deficiência nutricional. Deficiência nutricional vai refletir em pelame, vai refletir em hidratação, muitas vezes. Então, eu acho que é nesse todo, não só necessariamente, às vezes, contribuir para... Porque a alimentação, a gente tem que lembrar que ela é um coadjuvante em toda essa cena, né? Até na doença renal crônica. O doutor, ele associa muito. Eu tenho, enfim, chegou no diagnóstico XYZ, doença renal crônica, ele já chega para a gente, mas eu estou dando a ração renal. A ração renal, ela é um coadjuvante, tanto que, assim como a Vitória, eu também faço a utilização da ração sênior. E tá tudo bem, gente, ela vai suprir o que eu preciso. Então, a alimentação, ela contribui, mas ela, né, ela obviamente, ela não é o principal. E, obviamente, ela contribui quando a gente dá algo de baixa qualidade nesse sentido, tá? Com o encerramento das perguntas, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, as palestrantes, a Vitória, a Laila. A participação nesse evento é extremamente importante, né? Tanto, eu acredito, para o aprimoramento dos médicos veterinários, né? Como para o conhecimento aí dos tutores, né? De cães e gatos, dessas afecções aí renais que podem comprometer a qualidade de vida e, consequentemente, né? A sobrevida desses pacientes. Então, que a gente consiga, a cada dia, passar mais informações para esses tutores, né? E não especificamente só em março, né, no mês de março, que é caracterizado aí, Março Amarelo, como o mês da conscientização dessas doenças, mas que nós, como médicos veterinários, possamos aí, assim, da melhor forma possível, instruí-los em relação a isso, porque eu acho que, igual vocês bem comentaram, né, se a maioria fizesse check-up, a gente conseguiria um diagnóstico
precoce e, consequentemente, o prognóstico seria bem mais favorável, né? Então, meninas, eu agradeço vocês mais uma vez, tá? Não foi à toa que vocês foram convidadas, né? A Laila aí trabalha bastante com essa parte em cães, a Vitória também mais voltada aí para gatos, né? Então, cada um aí na sua especialidade. Eu acho que isso foi extremamente enriquecedor para todos nós. E eu gostaria de agradecê-las e abro a palavra se caso vocês queiram fazer algum comentário. Eu que agradeço o convite, agradeço a colega Vitória, pessoal que disponibilizou o tempo que está aqui conosco. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos, muito obrigada, professora Fernanda, pelo convite, novamente, de poder participar dessa mesa redonda. Obrigada, Laila, aí, pela discussão, foi muito legal. E muito obrigada a todos aí que estão participando e pelo pessoal que mandou as perguntas também. Qualquer pergunta a mais aí que vocês tiverem, pode me procurar, né? E a gente conversa aí. Pessoal, mais uma vez, obrigado, tá? A todos, então, aos palestrantes, aos participantes. Mais uma vez, eu gostaria de agradecê-los aí em nome, né, do curso de graduação, da pós-graduação e do programa de aprimoramento da Universidade de Franca. Então, muito obrigada, tá? Um abraço para todos vocês.